pensando em dar o próximo passo depois da poupança? Com certeza o CDB já apareceu no seu radar. Afinal, ele é um dos investimentos de renda fixa mais famosos aqui no Brasil. E olha, não é à toa. Entender como ele funciona é, sem dúvida, o segredo para destravar rendimentos bem mais interessantes. Se a resposta para essa pergunta for um sonoro sim, então pode ficar tranquilo que a gente vai desvendar juntos o que é esse tal de CDB. Ele pode ser a porta de entrada para um novo universo de investimentos. Para deixar tudo bem claro, nosso roteiro está organizado em 5 passos bem simples. Primeiro, o que é um CDB. Depois, quais são os 3 tipos que existem. Aí a gente passa pelas regras de impostos e liquidez, vê o quão seguro ele realmente é. E no final, a parte mais importante, como escolher o CDB ideal para cada objetivo. Então vamos lá, começando pelo começo. CDB. A gente ouve essa sigla em todo canto, mas o que ela significa na prática, no dia a dia? Vamos desvendar esse mistério agora. Bom, CDB significa Certificado de Depósito Bancário. O nome pode até parecer meio complicado, mas a ideia por trás é surpreendentemente simples. É um empréstimo. Só que aqui veio o pulo do gato. Quem pede o dinheiro emprestado não é quem a gente imagina. Pensa bem, no cenário normal, a gente vai até o banco, pega dinheiro e paga juros por isso, certo? Pois é, com o CDB o jogo vira completamente. Agora é quem investe que empresta o dinheiro para o banco. E por essa, digamos, ajuda, é o banco que nos paga juros. É uma inversão total dos papéis. É exatamente isso. É o jogo virando a nosso favor. Em vez de sermos nós a pagar juros, a gente passa a receber. Essa é uma mudança de mentalidade fundamental sobre como o nosso dinheiro pode trabalhar para a gente. Ok, agora que a ideia principal está clara, vamos para a parte mais legal. Entender os tipos. Porque sim, nem todo CDB é igual. Existem 3 tipos principais, e a grande diferença entre eles é como o seu dinheiro vai render. E antes de mais nada, para a gente entender o tipo mais comum, o pós-fixado, a gente precisa conhecer o CDI. Pensa nele como um primo-irmão da taxa Selic. A Selic é a taxa básica de juros da nossa economia. O CDI é a taxa que os bancos usam para emprestar dinheiro entre si, então ela anda sempre coladinha na Selic. É a grande referência da renda fixa no Brasil. Essa tabela aqui simplifica tudo. Olha só, o pós-fixado é o mais popular de todos. O rendimento dele flutua junto com o mercado, sempre de olho no CDI. É ótimo para quem quer acompanhar a economia. Já o pré-fixado é para quem gosta de saber as coisas antes. A taxa é travada no comecinho e já dá para saber exatamente quanto vai receber no final. E tem também o híbrido, que é uma espécie de protetor. Ele mistura uma taxa fixa com a variação da inflação, garantindo que o poder de compra não diminua com o tempo. Certo, mas antes de sair investindo, a gente precisa falar de 2 detalhes bem importantes que afetam diretamente o bolso, os impostos sobre o lucro e quando dá para resgatar o dinheiro de fato. São as regras do jogo. Bom, aqui está uma grande diferença para a poupança. O lucro do CDB tem imposto de renda. Mas a regra é bem inteligente e, na verdade, recompensa a paciência. É uma tabela que a gente chama de regressiva. Quanto mais tempo o dinheiro fica investido, menor a fatia do leão sobre os lucros. É um belo incentivo para pensar no longo prazo. Além do imposto renda, tem outro imposto, o IOF. Mas não precisa se preocupar com ele. Pensa nele como um pedágio de saída antecipada. Ele só é cobrado se o resgate for feito nos primeiros 29 dias. A cada dia que passa, ele diminui, até que no 30º dia, puf, some. A mensagem aqui é clara. É bom evitar resgates por impulso logo no primeiro mês. E por falar em resgate, vamos falar sobre o acesso ao dinheiro. Existem basicamente 2 opções. Os CDBs com liquidez diária são tipo uma conta corrente turbinada. Dá para sacar quando precisar, o que os torna perfeitos para reserva de emergência. Já os de vencimento fixo, bom, esses são como um cofre com data marcada para abrir. O dinheiro fica trancado, mas a recompensa por essa disciplina é quase sempre uma taxa de juros mais gorda. É a clássica escolha entre flexibilidade e rentabilidade. Ok. O rendimento é bom, as regras fazem sentido, mas e a segurança? E se o banco que emitiu o CDB quebrar? Essa é a pergunta de R$1 milhão, e a resposta está em 3 letrinhas mágicas: FGC. Guarda bem este número, R$250 mil. Esse é o valor que o Fundo Garantidor de Créditos, o FGC, protege. Ele é tipo um anjo da guarda dos investimentos. E essa garantia é super robusta, viu? Ela cobre até R$250 mil por pessoa, por instituição financeira. E o melhor, isso inclui não só o valor principal investido, mas também os juros que renderam até o dia do problema.
Em outras palavras, se o banco quebrar, o FGC devolve o dinheiro. Na prática, isso torna um CDB dentro desse limite tão seguro quanto a boa e velha caderneta de poupança. Ufa! A gente já viu o que é, os tipos, as regras e a segurança. Agora, chegamos à pergunta final, e talvez a mais importante. Com tudo isso em mãos, como é que se escolhe o CDB certo? Mas antes da resposta, um esclarecimento final que vale ouro. CDB é renda fixa. Isso significa que a gente não está numa montanha-russa. O rendimento do pós-fixado pode até variar um pouco com o CDI, mas o dinheiro principal, aquele que foi investido, está seguro. Não existe o risco de acordar um dia e ver que o investimento vale menos do que no início, como pode acontecer na renda variável, no mercado de ações, por exemplo. E no final das contas, a resposta para a pergunta qual o CDB certo não está em um slide, está nos objetivos de cada um. Depois de tudo que a gente viu, a verdadeira questão é qual dessas modalidades conversa melhor com os seus objetivos financeiros. É para construir uma reserva de emergência, guardar dinheiro para uma viagem no ano que vem, ou é para planejar a aposentadoria daqui a muitos anos? A resposta para essas perguntas vai apontar exatamente qual CDB é o ideal para turbinar cada um desses planos.